Bom dia, que a paz do Senhor Jesus esteja sempre conosco, né? Essa paz que excede todo entendimento do ser humano. Hoje nós estamos aqui na consagração do repouso, no nosso sábado, e vamos estar meditando aqui sobre a oração, e que fala sobre a intercessão do Espírito Santo. Porque muitas vezes a gente está tão assim afligidos que não tem nem palavras para orar, para falar com Deus. Mas nesse texto em que está em Romanos 8, do 26 ao 30, o apóstolo Paulo ele vem dando uma explicação sobre esse momento que talvez todas as pessoas passam. Então nós vamos estar meditando hoje nesse texto que Paulo fala, e o título é A Intercessão do Espírito Santo. É quando a gente não tem condição de orar, a gente vai orar e ali pede o Senhor Espírito Santo que fale por nós, interceda por nós. Então nós vamos falar desse tema hoje. Mas antes de estar falando, se você assistir uma rede social no YouTube, Facebook, Instagram, não deixe de dar, a sua curtida, o seu like. Se desejar ser amigo, se desejar seguir no canal também lá do YouTube, então esteja à vontade. Meu nome é Pastor Edson e falo aqui do Rio de Janeiro, tá bom? Então vamos lá, que o Senhor Jesus nos abençoe. Diz assim o texto que está lá em Romanos 8, do 26 até o 30, e fala assim, e o subtítulo é a intercessão do Espírito Santo. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemido inexprimíveis. E aquele que sonda os corações, qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele interceda pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto os que de antemão conheceu, também predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esse também chamou. E aos que chamou, a esse também justificou. E aos que justificou, a este também glorificou. Amém? Que texto maravilhoso que nós lemos hoje no livro de Romanos. É para aqueles momentos onde, parece que tem um paredão na nossa frente, não de pecado, mas um paredão ali que a gente não consegue nem palavras para falar com Deus. Então vem o apóstolo Paulo aqui explicando que quando você se põe em oração e está num desses momentos assim, o Senhor Espírito Santo vem e começa a interceder por nós. Veja bem, a pessoa vai orar, ela já está com vontade de orar, mas só que não consegue, porque as tribulações, as aflições são muitas. Então ela fica ali, vai orar. E nesse momento que ela vai orar, mesmo ela não sabendo, ou ficando em silêncio, ou expondo para Deus aquilo que está acontecendo com ela, as demais coisas o Espírito Santo intercede. O Espírito Santo fala com Deus. O Espírito Santo, ele tem um linguajar muito especial com Deus, porque ele faz parte da Santíssima Trindade. Então, Paulo aqui vem nos esclarecendo, que é aquele que sonda os corações, e vai lá dentro, está à disposição para orar, só que não tem palavra. Mas o Espírito Santo vai lá, no versículo 27 fala, e é aquele que sonda os corações,
sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, é Ele que intercede pelos santos. Então Ele vai interceder pela gente nesse momento difícil. E aqui no 28, ele fala assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o teu propósito. Quando a gente está nesse momento onde o Espírito Santo intercede por nós, sabe, as coisas vão se ajustando, né? Porque fala que sabemos que todos cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se eu amo a Deus, se eu falo, né, ali com o Espírito Santo intercede comigo, vamos sabendo que Deus está nos guiando. Deus é que está nos levando a todos os momentos e nos dando força no meio da dificuldade, no meio dos desafios, né, a ser um vencedor em Cristo Jesus. E aqui no 29, ele está falando daquele que chamou, daquele que ele chamou, daquele que ele predestinou, daquele que Jesus vai lá e toca na pessoa. E aquela pessoa, realmente, se Jesus tocasse, se o Espírito Santo tocasse, já está havendo uma comunhão profunda com Deus, é que houve o toque do Espírito Santo naquela pessoa. Olha o que Paulo fala aqui, o apóstolo Paulo, diz assim: portanto, aos que de antemão conheceu, também o predestinou para ser conforme a imagem do seu Filho. Então Deus conheceu o coração daquela pessoa e predestinou para ser a imagem do Senhor Jesus Cristo. É claro, uma semelhança, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O Senhor Jesus é o primogênito, é aquele Filho amado de Deus, entre muitos irmãos, naquele que Deus e o Senhor Espírito Santo vai acrescentando ao reino de Deus. E olha o 30, que maravilhoso, quando a gente tem essa ciência, quando a gente tem a consciência disso, fala assim: e ao que predestinou, a esse também chamou. Ó, tocou o coração, chamou. Mas chamou para quê? A esse também, ele falou, e aos que chamou, a esse também justificou. Quer dizer, justificado por Cristo. Aqueles pecados passados foram apagados. E a pessoa se arrepende, a pessoa sente aquele de confessar os seus pecados a Deus, se arrepender e abandonar aquilo. E viver sua vida. Então, a esse também chamou, e aos que chamou, a esse também justificou. E ao que justificou, a esse também glorificou. Passa a fazer parte da glória de Deus, do reino de Deus, da vontade de Deus, para pregar esse evangelho maravilhoso, né, a todo mundo que tiver coração e ouvido para escutar. Então, que Deus nos abençoe, irmãos. E mesmo se você estiver passando um momento aí de aflição mesmo, mas você sentir aquela vontade, eu quero conversar com Deus, vai para um cantinho isolado, fala o que está acontecendo no teu coração e pede: Senhor Espírito Santo, daqui para frente, interceda por mim a Deus. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai fazer essa obra, tá bom? Um abraço a todos, que Deus abençoe. Tem um finalzinho de sábado maravilhoso e um domingo, né? Sabe, aquele domingo que começa a semana com felicidade no coração. E outra coisa, domingo, procure uma igreja de Cristo, uma igreja onde se sinta bem, onde leve a palavra do Senhor Jesus, porque eu sei que isso aí vai ser muito bom para todos que abriram o coração para o que o Senhor Jesus deixou. Amém? Um abraço a todos, que o Senhor Jesus nos abençoe nessa caminhada. Amém e graças a Deus.